Usando transformação de fonte, calcule VS no circuito na figura. Bom, para a transformação de fonte, eu tenho que encontrar as fontes reais, sejam elas de tensão ou de corrente, e ir transformando uma na outra, né? Então, uma fonte de tensão real, eu tenho um resistor em série com uma fonte de tensão. E a fonte de corrente ideal, eu tenho uma fonte de corrente com um resistor em paralelo a ela, tá? Então aqui, ó, eu vejo que essa daqui é uma fonte de tensão real. Então a primeira transformação que eu vou fazer vai ser transformar essa fonte de tensão real em uma fonte de corrente real, tá? Então, para isso, eu vou redesenhar ela aqui, né? Então, a gente tem a gente tem que fechar os terminais. Então, a gente tem 12 volts, 6 km. A gente precisa fechar, por quê? Porque a gente tem que calcular essa corrente, justamente que vai ser a corrente da nova fonte, tá? Então, significa que essa tensão aqui é 12 volts, né? Então, aí usando a lei de Ohm, V igual a RI, essa corrente, ela vai ser 12 divididos por 6K, 2 miliamperes. E ela vai estar nesse sentido aqui, porque essa fonte está gerando a energia, tá? Então, se eu coloco que esse terminal aqui é o A e esse daqui é o B, ela vai voltar exatamente para esse terminal AB. Então, deixa eu redesenhar a fonte de corrente. E aí agora, ó, no terminal, né, eu chamei, então esse aqui é 2 miliamperes. O resistor, a gente vê qual resistor equivalente zerando essa fonte. Então, é o próprio 6K. O resistor, ele nunca vai mudar, tá? Então, aqui, ó, eu chamei de B, né? E esse daqui de A. Aí eu tenho que ver agora no resto do circuito o que está conectado no A, tá? Então, vou redesenhar. Então, agora eu observo uma fonte de corrente real aqui, que aí eu vou transformar em fonte de tensão real. Vou redesenhar ela. Então, usando a lei de Ohm, né? V é igual a RI. Então, V é igual a 4 volts. Então, essa fonte de tensão, ela vai estar 4 volts em série
com o resistor de 2K. Então, se esse daqui é o A, vou chamar esse daqui de C, tá? Então, aqui, ó, eu tenho terminal C, terminal... Não, perdão. Aqui eu tenho terminal A e aqui o terminal C. Então, significa que aqui eu vou ter o A e aqui eu vou ter o C. Então, redesenhando ali, ó. Então, aqui eu vou ter um resistor de 2 kΩ e uma fonte de tensão de 4 volts, tá? Então, esse daqui é o ponto A, esse daqui é o ponto B, esse daqui é o ponto C, e aqui eu tenho um outro ponto, né, que é o ponto D. Então, eu posso... Peraí, esse aqui é 6K, tá? Bom, aí agora eu tenho que fazer o mesmo procedimento, tá? Então, se eu faço paralelo desses dois aqui, depois eu posso fazer a transformação de fonte disso daqui. Então, vou fazer o paralelo de 6 com 3K. Então, paralelo desses dois dá 2 kΩ, então eu fico com esse cenário aqui. Aqui o terminal B e aqui o terminal A. Então, vou transformar isso numa fonte de tensão real. Para transformar numa fonte de tensão real, eu preciso saber qual é a tensão que está aqui e aplicando a lei de Ohm. Então, V é igual a RI vou ter aqui, ó, eu posso somar esses dois resistores que estão em série
8 mais 4, 12. Aí, ó. Não concorda que esses dois resistores de 12 e de 2 também estão em série? Também posso somar eles, tá? Então, eu vou ficar com Então, agora eu tenho duas fontes de tensão em série e dois resistores em série, né? Como ele está pedindo para que faça tudo por transformação de fonte, eu vou continuar fazendo por transformação de fonte, mas a gente poderia somar esses dois resistores e somar as duas fontes e ficaria, né, com o circuito final. Mas fazendo a transformação de fonte, eu tenho, né, essa fonte real, essa outra fonte real. Mas não adianta, porque aí eu também vou ficar com duas fontes. Então, isso aqui não tem jeito, tem que somar. Então eu vou ficar com... Só redesenhar aqui para ter certeza. Então eu vou ficar com 8 volts em série com um resistor de 16K. Aí ele quer o VS. Para o VS... o VS era no resistor de 4K, eu não poderia ter tirado esse resistor. Não tinha que ter prestado atenção nisso, que esse resistor aqui eu não podia ter mexido, tá? Porque é aqui onde tá VS. Então, onde foi que eu mexi nele aqui? Foi quando eu somei. Foi nesse momento aqui, ó. Então, eu posso somar o 8 com 2. Eu posso somar o 8... Opa! Eu posso somar o 8 com 2, mas eu tenho que manter esse 4, tá? Vou até deixar marcado aqui pra gente não perder. Menos mais 4 volts. Não vou apagar aqui. Então, agora eu posso somar as fontes de tensão, porque elas estão em série, né? Somar esses dois resistores aqui, ó. Então, VS vai ser o divisor de tensão.
Vs igual a 2 volts.